Eu não gosto de usar o microfone, é um costume. Desde o lado do praia eu sempre ministrei, né, sem microfone. Ontem, quando o pastor Marcelo pediu para mim estar ministrando, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Daniel capítulo 6, sobre fidelidade. Nós vamos estar falando fidelidade ao Senhor. Fidelidade ao Senhor. O ano de 2025 tem que ser um ano onde nós possamos ser mais fiel ao Senhor. Andar em fidelidade com Deus. Acharam, irmãos? Capítulo 6, a partir do versículo 4. Diz assim: Então os presidentes e príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Não podiam achar ocasião, porque ele era fiel. A palavra do Senhor, ela diz, irmãos, os irmãos conseguem me ouvir? É que eu gesticulo muito, né, irmãos? A palavra do Senhor diz, a nossa vida, ela é feita de escolhas, decisões e consequências. Aquilo que eu escolho, e quando eu tomo uma decisão, eu preciso entender qual seja a minha escolha, sempre haverá uma consequência. É verdade, Deus. O Salmo de número 119, o versículo 30 diz assim: Escolhi o caminho da fidelidade, e diante de mim pus as tuas ordenanças. Andar em fidelidade com Deus é uma escolha. É algo que eu e você precisa fazer essa escolha. Ali o salmista, ele diz, aquele que escreveu essa parte, diz assim: eu escolhi andar em fidelidade. E andar em fidelidade com Deus, ela requer algumas coisas, mas ela tem que andar, fidelidade, ela anda de mãos dadas com a renúncia e com a obediência. Não tem como eu e você ser fiel a Deus se não renunciar a nós mesmos, se não renunciar a nossa vontade, a nossa carne. Hoje eu e você poderia estar na nossa casa descansando, mas o teu espírito, unido com o Espírito de Deus, ele disse: você vai. Então você renunciou à sua própria vontade. Você renunciou hoje para estar aqui. Um dos exemplos maiores que fala de renúncia é o Senhor Jesus. Aleluia. Ele mesmo, ele declara, no livro de João 6,38, diz assim: porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Andar em fidelidade com Deus é uma escolha diária, e é uma decisão diária que eu tenho que fazer todos os dias. Glória a Deus. Se eu decidir andar com Cristo, eu colherei os frutos de bênção. Certa vez o Senhor disse lá para o povo de Israel, em Deuteronômio 28, eis que hoje diante de ti eu coloco a bênção e a maldição. A bênção se obedecer e a maldição se desobedecer. Com Deus não tem meio termo, ou é tudo ou é nada. Lembra de Elias? Certa vez Elias, ele teve que ser mais enfático e dizer: olha, hoje vocês vão ter que fazer uma escolha. Se o Senhor é Deus, servir. Se Baal é Deus, servir. Porque aquele povo estava em cima do muro. 2025 é o ano da fidelidade a Deus. Aleluia. Esse livro de Daniel é um livro muito conhecido, mas quando eu estava falando com Deus, o Senhor me deu sobre ele. Daniel, ele foi levado
como cativo. Ele era de uma família nobre, não era uma pessoa qualquer, foi escolhido, foram pessoas separadas. Mas dentro dele ele foi levado para outra nação, longe da sua família, longe de tudo aquilo que ele conhecia, de tudo aquilo que ele aprendeu. Mas dentro dele ele tomou a decisão: eu posso estar num país diferente, numa nação diferente, com um povo diferente, com costumes diferentes, mas o meu Deus continua o mesmo. O meu Deus, ele não muda. Ele mudou de lugar, mas o Deus dele, o Deus que ele servia, era o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E Daniel aprendeu algo com Deus, que, como diz em Malaquias, eu, o Senhor, não mudo. E Daniel aprendeu: eu preciso continuar sendo fiel com meu Deus. Então, ser fiel, fidelidade, é algo que Deus requer e espera de nós. Deus requer isso. Em Salmo 101, versículo 6, diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que esteja comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Não adianta que não podemos dizer: os olhos do Senhor estão procurando a todos que seguem da mesma. Não, os meus olhos procurarão. Os olhos dele olham para a terra, mas os olhos dele procuram aqueles que são fiéis a ele. Ele está à procura de homens e mulheres que são fiéis, de homens e mulheres que não se rendam, de homens e mulheres que renunciam diariamente à sua vida, renuncia cada dia à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Fidelidade, ela tem um preço que é a renúncia. É um preço a pagar. Jesus, o maior preço já foi pago. Jesus entregou a vida. Mas para servir ao Senhor nós temos que pagar um preço, que é o preço da renúncia da nossa própria vontade. A palavra de Deus, o próprio Jesus, ele disse em Lucas 9:23: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aleluia. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então é algo diário. Servir ao Senhor não é somente aquele dia que eu levantei a mão, aceitei Jesus, aí pronto, acabou. Não. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. É individual. Salvação individual. Responsabilidade individual, fidelidade individual, não é coletivo. Coletivo nós podemos adorar o Senhor, ao Rei dos Reis, mas a fidelidade ele requer de mim e requer também de você. Você não pode falar: eu vou ser fiel por nós duas, pastora. Não. Fidelidade é individual. Vida com Deus é individual. Salvação é individual. Tudo será individual. Então Daniel, ele escolheu desde o primeiro dia a não se contaminar. Foi algo que ele decidiu. E quando você decide por Deus, todas as vezes que você decide em fazer a vontade do Senhor, Daniel, mesmo na adversidade, ele decidiu ser fiel. Ele se manteve firme em sua decisão em obedecer à voz de Deus. Ele sabia qual era a consequência. Jesus. A consequência da fidelidade, da renúncia e da obediência. Você poderá perder muitos amigos. Você poderá perder família. Você poderá perder em todas as áreas, seja financeira ou não. A vida com Deus, a partir do momento que você decide, escolhe, existem as consequências. Haverá essas consequências que Daniel sabia.
E foi feito um decreto para atingir Daniel. Mas Daniel sabia. Essa semana estava meditando nesse livro. Dando uma meditada nele, é muito interessante. Porque desde o capítulo 1 ele tomou uma decisão. Eu não vou me contaminar. Eu não vou ceder. Eu não vou desagradar o meu Deus. Eu vou ser obediente a Deus. E todas as vezes que você decide em fazer a vontade de Deus, Deus também caminha contigo. Deus deu graça aos copeiros. Deus deu graça ao eunuco que cuidava de Daniel. Porque Deus, toda vez que você fala, Deus, eu coloco o Senhor na minha vida, o Senhor é o dono da minha vida, dirige a minha vida, Deus prepara as situações, Deus prepara todas as coisas, porque você está andando em obediência. Então ele se manteve fiel e firme na sua decisão em obedecer à voz de Deus. Em segundo lugar, sempre honre a Deus com as suas escolhas. Todas as suas escolhas seja sempre para honrar a Deus. Porque Daniel decidiu no coração dele se manter firme, não se contaminar. Ele chegou agora, pelos estudiosos, Daniel aqui na Cova dos Leões, ele tinha aproximadamente 80 anos. Imagina, quando ele foi levado para a Babilônia, ele tinha aproximadamente, vamos por aí, 18 anos. A Bíblia fala, ele era jovem. Mas ele não se corrompeu. Glória a Deus. Ele viveu num ambiente propício a se corromper. Propício a abandonar a Deus. Propício, porque Deus levou ali, mas Deus não poupou de ele passar por muitas adversidades. E ele poderia ter questionado. A Bíblia traz vários exemplos de pessoas que mesmo passando na adversidade, mesmo passando por momentos tão difíceis em sua vida, um exemplo dele, Abraão. Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não questionou, ele foi. Ele foi fiel, porque ele cria. Se Deus falou, é porque Deus vai me levar a algo melhor e maior. Quando Deus fala e dá uma direção, ele só não mostrou para ele quais eram os percursos. Mas ele teve que confiar no que Deus falou. E nós, muitas vezes, Deus fala, olha, faz isso. Mas, Senhor, o que eu vou passar primeiro? Mas sim, se nós pudéssemos perguntar. Outro exemplo, Jó. Deus sabia, o inferno sabia, os anjos sabiam, o diabo sabia, tudo que iria acontecer com Jó. Jó não sabia de nada. Ele foi o único que não foi informado primeiro. Lá foi conspirado, lá foi falado tudo que iria acontecer. Houve com Jó. Ele tinha todo o motivo para falar, olha, o que? Eu sou fiel, porque o próprio Deus falou. Viste meu servo Jó? Um homem temente, um homem fiel, um homem que se desvia do mal. Não foi um anjo que falou. Foi o próprio Deus que falou. Deus falou. Se Deus tiver que falar de mim, de você, o que falaria? É uma pergunta. Se Deus hoje tiver que passar, eu e você na balança, fazer um balanço geral da minha vida e da tua, seríamos aprovados ou seria desaprovado? Não tem um controle, né? O Inmetro? Tem a Anvisa, se ela não aprovar, vamos ver a medicação. Sempre tem que passar por um controle rigoroso. Se não tiver de acordo, não é aprovado. E nós cristãos passaremos sim. Apocalipse 2. Só não lembro o versículo. 2, está dizendo Apocalipse 2, tá bom, irmãos? Amém. Ser fiel até a morte. Aleluia! Dar-te-ei a coroa da vida eterna. Então a fidelidade a Deus, obediência e renúncia caminham junto. Não dá para separar, tem que andar de mãos dadas. Porque quando eu decido ser fiel, a obediência sempre vai me levar à palavra. Quando eu quiser desviar, a obediência vai me correr para a palavra e a palavra vai me dizer:
Seja fiel. Glória a Deus. Mas, pai, está soprando o vento. Está difícil. Está complicado. Mas a obediência vai falar: caminha. Aleluia. Você vai vencer. Glória a Deus. Abraão passou pela prova, pelo balanço. E ele foi provado. Quando ele foi sacrificar o seu filho, quando ele levanta aquele cutelo, Deus falou assim: Abraão, não faça isso. Ele foi aprovado. Aleluia. Jó foi provado e aprovado. Aleluia. Agora, Daniel foi provado e aprovado. Glória a Deus. Eu e você seremos provados e teremos que ser aprovados. Glória a Deus. E eles disseram: olha, nós vamos procurar. Eles procuraram de todas as maneiras para tentar atingir Daniel. Mas a Bíblia diz que Daniel era fiel. Ele era fiel a Deus. Não para mostrar para as pessoas, mas ele era fiel porque ele amava Deus. Quando você decide ser fiel, não é para que as pessoas vejam, porque isso vai ser nítido. É para que você diga para Deus: Senhor, eu te amo. Senhor, eu sou fiel a ti. Eu obedeço a tua voz. Eu procuro renunciar cada dia tomar minha cruz, porque eu te amo. Porque tu és o dono da minha vida. Porque tu és o Senhor da minha vida. Então, ser fiel a Deus é viver debaixo dessa obediência. Segundo Samuel 2:30 diz assim: o próprio Deus que fala: honrarei aqueles que me honram. A honra não vem de homem, do ser humano. Daniel, ele foi honrado primeiro pelo céu. Quando o céu te honra, a honra vem sobre a terra. Quando você é aprovado por Deus, a honra de Deus, ela te cobre. E a honra de Deus te envolve. E a honra de Deus, você é honrado também na terra. Honrarei os que me honram, mas aqueles que desprezam serão tratados com desprezo. Irmãos, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus, Ele não faz separação. Imagina se para nós tivesse sol sobre a nossa cabeça e para aquele que não conhece o Senhor fosse chuva. Não. O sol vem para todos, chuva vem para todos, catástrofes vêm para todos. Mas o que diferencia é quem nós seremos no dia que passarmos por tudo isso. E quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais precisamos nos manter fiéis. Hoje eu li estava lendo um estudo, achei interessante. É que o nome é inglês, e para falar inglês, eu ia copiar e mandar para o pastor Marcelo, né? Ele é perito nisso, né? Mas ele foi preso, ele se converteu, ele era islâmico, converteu ao Senhor, e ele foi preso em 2009. E ele ficou ali preso e a sentença era a morte. E ele teve 3 chances. Chegaram para ele: olha, se você negar esse Deus, te libertaremos. Ele disse: eu não quero, eu sigo ao meu Deus. Passou um tempo, de novo: você nega o teu Deus ou morre? Ele falou: eu não nego o meu Deus. E a terceira vez: você nega o teu Deus ou você morre? E ele continuou firme, mesmo sabendo que a vida dele, ele iria morrer. Mas ele se manteve firme, sabe por quê? Porque ele sabia que quando ele fechasse os olhos na terra, ele estaria no seio de Abraão. Ele sabia que
haveria uma grande recompensa para ele. Porque a recompensa aqui na terra é passageira. É isso que eu e você tem que guardar no nosso coração. Aqui tudo será, a palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor nos cobrirão. As bênçãos do Senhor nos cercarão. Mas a maior das bênçãos que nós temos que correr atrás, se manter firme, é a salvação. Porque se hoje eu fechar os meus olhos, eu preciso ter certeza para onde eu vou. Eu preciso ter certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu preciso ter essa certeza. Se alguém te perguntar, você tem certeza que se hoje você fechar os olhos, você estará com o Senhor? Você tem certeza da tua salvação? Muitos não têm. Existem muitas pessoas que falam, não sei. Nós temos que ter essa certeza. Porque nós não sabemos o dia da nossa partida. Então, pastor, toda vez que você está trazendo essas palavras, irmãos, eu confesso a você, é como as palavras do Senhor têm nos trazido, como Deus tem ministrado. 2025, irmãos, é ano de santificação, ano de fidelidade, ano de renúncia, ano de preparação, ano de estar mais perto do Senhor. Em terceiro lugar, obedeça a voz do Senhor, seja firme e constante, porque Deus te sustentará e te honrará. Aleluia! Daniel foi lançado aonde? Na cova dos leões. Aqueles leões, eles estavam com fome. Mas ele foi lançado. Quando ele soube do edito que foi assinado, aqueles homens que conspiraram contra Daniel, que vigiaram, irmãos, todos sabiam que quando Daniel soube, ele poderia ter dito, Deus, olha aqui, tu conheces minha fidelidade, eu sou um homem fiel, te sirvo desde a minha mocidade, mas agora eu não posso desobedecer a lei. Ele poderia ter dito isso para o Senhor. Tu sabes que a ordem de um rei está acima de tudo. Mas ele continuou orando ao Senhor. Ele continuou buscando a Deus, nada mudou. E às vezes nós passamos por um processo, nós mudamos. Nós passamos por um momento difícil, nós estamos com a fé firme e forte. Mas quando vem um processo, a gente muda. A gente se abala, a gente se abate, a gente se entristece, a gente cede, a gente quer recuar, desistir. Mas a palavra de Deus diz que Daniel se manteve firme. Ele sabia qual era a sentença. Tem que ir para a cova dos leões? Vou. Os leões, ele tinha garantia. Deus, a Bíblia não disse que Deus tinha falado com Daniel, pode ir, não tem problema nenhum. Lá na cova, eu vou fazer os leões dormir, ou o leão vai ficar acordado. Você não vai sofrer dano nenhum. Ele não tinha, na Bíblia, se tivesse isso, igreja, Deus teria dito. Daniel poderia ter falado, Deus falou para mim. Deus não falou para Paulo? Paulo, pode ir. Ninguém vai se perder nesse naufrágio. O anjo do céu apareceu a Paulo e disse tudo o que ele iria passar. Será difícil a viagem, pode ir. Mas nenhuma alma perecerá, porque você precisa ir para Roma. Deus deixa claro na Bíblia. Mas Deus, eu creio que não falou nada para Daniel. Daniel foi porque ele sabia, vou morrer. Mas Deus, no outro dia, está lá o rei. Daniel! Aleluia! Não, sabe o que é mais lindo nessa história, que eu acho? É o rei dizer, Daniel! Aleluia! Servo do Deus vivo! Aleluia! Ele reconhecia. Babilônia havia muitos deuses, mas ele sabia que Daniel era o servo do Deus. Quando alguém olha para mim, para você, será que ele fala assim, Zenaide, olha lá, a mulher que serve ao Deus vivo? Aleluia! Será que quando as pessoas olham para nós, na nossa família, no ambiente do nosso trabalho, falam assim, aquela ali serve a Deus. Glória a Deus. Aquela ali serve a Deus. Aquela ali é de Deus. Aleluia. Servo do Deus? Glória a Deus.
servo do Deus. Dá-se-aí o caso que o teu Deus a quem tu continuamente... Dá-se-aí o caso a quem tu continuamente tenha podido lembrar você do leão. Ele não disse, Daniel, você não poderia ter dito, Daniel, você está vivo? Ele poderia ter dito só isso. Obrigado, né? Quem grita muito, quer falar sem microfone, é o que dá, né? Você pode aplaudir ao Senhor aí? Amém? Igreja, olha a diferença. Isso é muito lindo. Nem o rei tinha certeza se Daniel estava vivo. É verdade. Para que usar todo esse discurso? Só perguntar, Daniel, você está vivo? Só isso. Mas Daniel, servo, Aleluia. nós somos o quê? Servo. Jesus, aleluia. O servo, ele não manda, o servo obedece. Aleluia. Nós não somos servos de qualquer um, Senhor. Nós somos servos do Deus. Aleluia. O Deus vivo. O Deus que tem vida. O Deus que tem existência. O Deus que controla todas as coisas. O Deus que tem o comando de todas as coisas. E o Deus que tem você na palma das suas mãos. Ele é o Deus vivo. Aí ele pergunta, dá-se-aí o caso, ou seja, será que esse Deus que realmente você serve, que você sempre temeu, que você sempre foi fiel, livrou você da boca dos leões? Coisa linda, meu Senhor. Ele faz uma pergunta. Aí lá, rei! Glória a Deus. Imagina o susto do rei. Os leões estavam com fome. Rei, vive para sempre. O meu Deus Aleluia. enviou o seu anjo, Deus. fechou a boca dos leões, porque foi achada em mim inocência. Diante, a inocência liga céu e liga terra. Começa primeiro no céu. O meu Deus, a quem continuamente sirvo, achou em mim inocência. O meu Deus. Aleluia. Deus precisa achar em mim você fidelidade, temor, obediência. Porque lá no céu, quando Ele olha e encontra isso em nós, a terra responde com milagre. A terra materializa os milagres. O meu Deus fechou a boca dos leões. Talvez os leões estão aí ferozes para te devorar. Mas não tenha medo. Porque o teu Deus, que você continuamente serve, que é fiel, temente, que busca Ele, na hora certa o teu Deus te honrará. Aí, tira Daniel. Imagina, irmãos. Eu queria ver essa cena. Imagina. Todo mundo ali, só sobrou assim. Os que conspiraram contra Daniel. Olha o preço a pagar. Por isso que nós temos que ter cuidado. Até em quem topa, né? Porque eles tocaram e falaram assim, Daniel, na hora que abre aquela cova, manda tirar Daniel. Daniel saiu ileso. Mas os que se levantaram contra Daniel pagaram um alto preço. E pior que o preço não foi só eles. Antigamente, quem perecia não era só a pessoa. Exemplo, eu fiz errado. Então você vai lá. Não, vai toda a família. Então eu abro um parênteses aqui. Minha atitude, a minha fidelidade, o meu temor, minha obediência, ela vai resultar em minha família. Por que você acha que o inimigo luta contra a família? Semana eu vi uma ministração, achei interessante, pastor Marcelo. Ele falou assim, imagina um casal, que nem vocês dois, tem a Lívia. 5 gerações em 40 anos, um casal que tem 2 filhos, quando a geração dela em
5 gerações, eles terão 1.250 pessoas na família. Então, quando o inimigo te vê, ele não só te vê, ele já vê a tua geração. A geração, a família todinha daqueles lá pereceram junto. Então, quando você decide buscar Deus, ser fiel a Deus, você está brindando a tua casa. Aleluia! Você está brindando a tua família. Nós estamos brindando a nossa família. Aleluia! Nós iremos declarar em minha família é do Senhor. Pastor, ainda não são. Nós temos que declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estaremos no altar de Deus. Nós temos que declarar. E isso acontece. A nossa palavra tem poder. E eu vejo assim, essa semana eu estou feliz porque eu declarei, sempre declaro aqui nos meus propósitos com Deus. Eu quero minha geração dos meus sobrinhos voltar. Aleluia! E a semana, assim, o meu sobrinho neto já ministrando a palavra. Falou: glória para os outros, Senhor. Eu quero toda a minha geração no teu altar, de pregadores do teu evangelho. A Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista. Então, seja fiel. Porque a tua fidelidade não salvará somente a ti, ou seja, não protege somente a você, mas protege a tua casa, a tua família. E Deus trará a tua família para perto dele. Mantenha-se fiel, não desista, ainda que teus olhos não vejam, porque o trabalhar é de Deus. Todos os que lançaram Daniel naquela cova, que lançou Daniel naquela cova, todos pereceram. A palavra de Deus para nós hoje, irmãos, a palavra é muito conhecida, mas a palavra de Deus, ela tem que estar no nosso coração. Fidelidade ao Senhor. Não recue por nada, porque até aqueles que se levantam contra a tua vida é o Senhor que cuida. Nós não temos que colocar a nossa mão em nada. Nós só temos que entregar: Senhor, cuida. Você acha que na oração de Daniel, a Bíblia diz que Daniel abria a janela e estendia as mãos: Senhor, abençoa esse povo. Senhor, abençoa os meus perseguidores. Abençoa aqueles que me caluniam, que difamam, que se levantam contra mim, que querem o meu mal, que querem ver a minha destruição. Abençoa, Pai. Porque quando você abençoa, a bênção do Senhor virá sobre ti. Quem cuida deles é o Senhor. Nós só temos que cuidar da nossa fidelidade para com Deus. Amém? Então, essa é a palavra de Deus para o meu e para o teu coração nessa noite. Mantenha-se fiel. Continue fiel. Vale a pena, porque haverá recompensa. E a recompensa virá quando, pastor? Não sei. A recompensa vem na hora certa, na hora exata, no momento de Deus. Mas o que nós temos que focar não é a hora que virá, mas é a recompensa que o Senhor nos dará, aqui na terra e lá no céu. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.